Olá, bem-vindo à última edição, programa da TV já que apresenta as principais reportagens da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Esta semana, o assunto da capa de Veja é a Lava Jato. Antes de tratarmos desse assunto, vamos fazer uma conexão com o Rio de Janeiro para falar da crise no Espírito Santo, com o editor Tiago Prado. Tiago, agora os policiais do Rio também estão ensaiando uma greve, né? É verdade, tudo bem, Fernanda? Boa noite. Sim, hoje o Rio de Janeiro também começou a viver um pouco do que aconteceu no Espírito Santo durante a semana. Nada parecido ainda, a gente tem, por enquanto, dos 40 batalhões do Estado, 27 com manifestações ocorrendo na entrada dos quartéis, mas, no entanto, ainda não há notícia de policiais que não conseguem sair dos batalhões para fazer policiamento. Então, a Polícia do Rio está divulgando um número desde cedo que 95% do efetivo está trabalhando normalmente. A gente vê transporte público funcionando normalmente aqui no Rio. Por hora, o sinal de alerta que foi aceso na quinta-feira ainda não gerou as mesmas consequências que tomaram Vitória, justamente o que a gente mostra um pouco nessa matéria dessa semana. Lá em Vitória, o governo já indiciou 700 policiais, né, por insubordinação, porque é contra a lei, eles não podem entrar em greve como outras categorias. E também já disseram que não tem dinheiro para dar o aumento pedido pela categoria. Tem solução à crise? Eu espero que tenha solução, né? De fato, a gente mostra um pouco nessa matéria que o governo Paulo Artung, ele decidiu fazer uma política, né, junto à polícia, de não estabelecer esse diálogo. A gente conta um pouco na matéria exatamente isso, que já havia um indício de que haveria esse tipo de manifestação desde a semana passada. O governo, há 7 anos, ele não reajusta o salário dos servidores, dos profissionais de segurança com aumento real. O governo até apresenta um argumento consistente, que é o seguinte: a gente está num período também de crise. O movimento apresenta uma reivindicação de aumento de 47% do salário, do aumento de salário real, assim, de aumento real do salário. Quer dizer, é uma situação muito complicada o governo conseguir atender essa demanda. E a gente também mostra um pouco que o Espírito Santo é um estado que também sofreu muito, assim como o Rio de Janeiro, com a questão da crise dos royalties do petróleo. A própria crise econômica no Brasil afetou a arrecadação de ICMS. O Paulo Artung, durante o mandato dele, de fato, fez o dever de casa. Mas agora essa fatura na segurança está sendo cobrada. Então, por hora, a situação em Vitória melhorou um pouco, mas ainda é um barril de pólvora aquilo. É difícil a gente prever muito o que vai acontecer no futuro. Tiago, aqui é o Pedro. Eu vi ali a reportagem e tem várias cenas que a reportagem da Veja presenciou ali, né, ou narra, de assaltos nas ruas, de moradores em pânico dentro das casas. Esse clima de tensão em Vitória não teve no Rio ainda, certo? Exatamente, Pedro. A gente está com a Maria Clara, nossa repórter, lá desde o início da semana, acompanhando. Ela fez, inclusive, algumas matérias para o site, falando um pouco da cidade fantasma que Vitória se tornou. E a gente narra um pouco na matéria exatamente isso que você falou. Algumas cenas até bizarras de autoridades presenciando assaltos. A gente fala de uma cena envolvendo a senadora Rose de Freitas, que presenciou um assalto, a gente descreve isso. O próprio prefeito de Vitória, quer dizer, é uma violência que chegou muito perto, inclusive, das principais autoridades do Estado. É uma coisa muito impressionante, além dos saques. A gente até conta um caso, que esse sim, divulgado durante a semana, de uma candidata vereadora que também saqueou lá. Ficou um clima meio de faroeste, ficou uma terra sem lei. Vitória, aliás, Vitória e outras cidades do entorno da Grande Vitória. Na verdade, da Grande Vitória, além da Grande Vitória, outras 2 cidades também sofreram com esse clima de caos. Assim. Então, não foi uma coisa apenas concentrada na capital, se espalhou pelo Espírito Santo durante essa semana esse caos. Tiago, e outra reportagem aí do Rio de Janeiro bem interessante é que vocês conseguiram colocar a mão nos exames que comprovam que a Luísa Brunet foi mesmo agredida. Conta um pouco pra gente, assim, quais eram esses exames e o que eles mostram.
Isso, eu e a chefe da sucursal aqui do Rio, a Mônica, a gente está com esse caso apurando desde dezembro. A gente mergulhou no processo que o empresário Lírio Parisotto responde, acusado pelo Ministério Público por agressão a modelo Luiza Brunet, né, com base na Lei Maria da Penha. O que a gente mostra de novo nessa reportagem? A gente conseguiu acesso a alguns exames de imagem, né, a tomografia, que estava fora desse processo, então a gente traz à tona essa tomografia que mostra exatamente as 4 costelas fraturadas da Luiza Brunet. A gente também descreve na matéria um laudo do Instituto Médico Legal que trata do olho dela roxo, aquela famosa foto divulgada no ano passado. E eu acho que o principal da matéria, além de trazer essas novidades para o processo há 3 dias da audiência, há 2 dias da audiência decisiva, né? Na próxima segunda-feira vai ter uma audiência muito importante desse caso, o Lírio vai depor e as testemunhas dele também vão depor, então a gente está trazendo, há poucos dias do caso, essas novas evidências, mas além disso a gente tenta mostrar, numa matéria bem grande, o que foram os 4, 5 anos de convívio desse casal, um convívio muito turbulento. A gente mostra outras brigas, a gente mostra outros episódios onde ocorreram agressões, testemunhada por várias pessoas. A gente conversou com muita gente que conhecia o casal, então acho que vale a pena dar uma lida para entender um pouco o enredo de brigas e de paixões, e enfim, desse casal nos últimos 5 anos. Ficou bem legal a matéria. Legal, Thiago. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na última edição e um bom final de semana para você. Falou, Fernanda. Obrigado. Abraço, Pedro. Tchau, tchau, Thiago. Bom, e aqui em São Paulo estou com Pedro Dias Leite, que sempre vem à última edição, para falar finalmente da capa que ficou para o fim nesse programa. Pedro, Lava Jato, parece que então tudo indica que tem de fato uma confabulação aí no governo para dar uma parada nas investigações. Conta não um pouco. Só no governo, Fernanda. A reportagem feita pela sucursal de Brasília, pelo Daniel Pereira, Larissa Borges e o Rodrigo Rangel, ela conta aí dessa enorme ofensiva que está se armando contra a Lava Jato. Talvez a mais séria desde que a operação começou há quase 3 anos. Tem ali os eventos mais óbvios, que são a nomeação do Alexandre de Moraes para o Supremo, o foro privilegiado para o Moreira Franco e outras discussões de bastidores. A reportagem é interessante que ela joga a luz justamente sobre essas discussões de bastidores. Tem um ministro palaciano muito próximo do Temer que afirma, obviamente em off, como a gente diz, ou seja, sem se identificar, assim, chega de prurismo. Ou seja, inclusive a metáfora que é usada para abrir a reportagem é essa: o governo Temer meio que rasgou a fantasia, já que a gente está tão próximo do carnaval. Antes tinha ali sempre um temor do que a opinião pública ia pensar, do que a opinião pública não ia pensar, e agora acabou isso. Eles estão tomando todas as medidas possíveis para, de fato, é o que outra pessoa também fala, e também off na reportagem, não é uma luta de poder, é uma luta pela liberdade, porque sabem que o avanço da operação vai colocar praticamente tem todos grandes eles, chances, né? é isso. O presidente da CCJ é o senador Edson Lobão, que é investigado pelo Odebrecht. 11 dos integrantes dessa comissão, que, se o leitor não sabe, é a mais importante do Senado e tem o objetivo justamente de sabatinar o futuro ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, são investigados pela Lava Jato. Ou seja, primeiro eles vão ouvir e aprovar o Alexandre de Moraes. Depois o Alexandre de Moraes em seguida vai ouvir e aprová-los. Além disso... E, aliás, já teve um ensaio, né? Porque num barco de um senador já teve uma prévia com Edson... Uma chalana, né? Além disso, tem um desmonte sendo feito para a própria força-tarefa da Operação Lava Jato. Um dos sucessos da Lava Jato foi o fato de que essa equipe de Curitiba era muito qualificada, tanto na Polícia Federal quanto no Ministério Público. Gente que se dedicou a estudar esse tema da lavagem de dinheiro, da corrupção transnacional, etc. E tem vários delegados-chave da Polícia Federal que estão sendo transferidos. É aquela coisa, é uma promoção.
Um foi para a Didância de Roma, outro foi para a Corregedoria de outro estado. E com isso você perde aí a expertise e a memória de 3 anos de operação. Por mais que a Polícia Federal seja um órgão técnico e novos delegados também tenham competência, a gente sabe que você pegar um negócio no meio e no final... Ainda mais uma operação tão complexa como essa. Foi mais ou menos o que aconteceu quando o Teori morreu, né? Que falaram, olha, que permaneça a equipe dele, ao menos, Exato. que já vem fazendo isso há tantos anos. E o Teori, a reportagem também lembra, teve aquele famoso grampo do Romero Jucá que dizia, não, ele é um cara fechado, que não tem entrada. O Alexandre de Moraes, sucessor dele no Supremo, pelo contrário, ele é o Toffoli e o Lewandowski, por mais que fossem juízes com conexões políticas, o Toffoli com o PT, o Lewandowski era muito amigo da família do Lula, eles não eram propriamente políticos. O Alexandre de Moraes não, é político, ele foi filiado ao PMDB, PSDB, tem uma longa trajetória política aí, não dá para dizer que é mais complicado. Agora, tem sempre a chance de o PMDB e o PSDB, que é o parceiro dele nisso, quebrarem a cara como o PT quebrou lá atrás, né? Isso que eu ia te perguntar, Pedro. Assim, a gente já, na história do Mensalão, Dilma e Lula também acharam que iam conseguir, de alguma forma, barrar as investigações e não foi o que aconteceu. Você que cobre isso há tantos anos, assim, que diferenças você enxerga? Você começou dizendo que acha que é a mais grave operação aí para calar a Lava Jato. No que você acha que se difere? Eu acho que sim. Primeiro que agora é um ataque de vários lados, né? Tem esse ataque no Senado, com os principais... É bom a gente lembrar também que o novo presidente do Senado, Eunício de Oliveira, aparece na delação do Odebrecht como índio. O novo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como Botafogo. E foi acusado na semana passada de receber 1 milhão da OAS para Caixa 2 para apoiar projetos empreiteiros. Ou seja, os 2 cargos mais altos do Senado estão na mão de investigados da Lava Jato que tem todo interesse em abafá-la. A CCJ, a mesma coisa. No governo, tem tanto a indicação da Alexandre de Moraes para o Supremo, ou seja, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, e o Moreira Franco ganhando o foro privilegiado num processo que é muito semelhante ao que a Dilma tentou fazer com o ex-presidente Lula. Para completar tudo isso, e acho que isso é uma coisa importante quando a gente fala muito da população, pela primeira vez, e eu acho que isso que fez o governo rasgar a fantasia, ou botar as mangas de fora, ou qualquer outra dessas metáforas, as ruas estão silenciosas até agora. Sim. A gente via contra o governo anterior uma série de manifestações, de gente indo para as ruas, etc. E agora, por enquanto, não houve uma reação popular a essa série de iniciativas do governo para abafar a Lava Jato. Por isso também que essa eu considero uma das mais perigosas. Em relação ao Supremo, tem sempre um equilíbrio ali que é o seguinte. Por um lado, o cara que chegou lá como Alexandre de Moraes tem que agradecer a quem o indicou. Por outro, o Supremo é um cargo vitalício do qual a pessoa só se aposenta aos 75 anos se quiser. Ele tem 48 ou 49, tem mais 20 e tantos anos. Quem chega naquela cadeira tem uma preocupação muito grande com a biografia. Certo. O Toffoli, todo mundo achou que ia ser um funcionário do PT no Supremo quando foi indicado, e salvo algumas decisões que podem ser vistas como favoráveis aos interesses do partido, foi duro com o integrante do partido, mesmo no julgamento do Mensalão. Tá. O Alexandre de Moraes é mais político ainda do que era o Toffoli, do que era o Lewandowski. A gente vai ter que ver aí nas próximas semanas, porque parece que a indicação dele vai ser rápida, como é que vai ser o desempenho dele. E só mostra, para finalizar, que a Lava Jato é de fato a preocupação principal do governo, que Alexandre de Moraes era, agora é licenciado, o ministro da Justiça, e o ministério dele virou da Justiça e da Segurança Pública. Na semana em que o Espírito Santo está nesse faroeste que o Thiago narrou, o Rio ameaçando, e tem um monte de outros estados quebrados que podem seguir pelo mesmo caminho. Tá. Obrigada, Pedro, mais uma vez. Fernanda. Antes de encerrar, eu só queria chamar a atenção para uma entrevista feita pelo nosso repórter de música, o Sérgio Martins, essa semana, com a cantora Ana Carolina. E, entre outras coisinhas, ela contou para o Sérgio que sai e vai para a cama com as fãs, Pedro. Então, quem quiser saber mais sobre a vida da Ana Carolina, ela conta tudo para o Sérgio. Está no site de Veja, na TV Veja, é só entrar lá e dar uma olhada na entrevista. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.